Amados e queridos irmãos e irmãs, que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos neste dia. Nós sabemos que Jesus, Ele veio para fazer uma obra tremenda em nossas vidas. A Bíblia nos diz que o amor de Deus pela nossa vida é muito grande. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a primeira coisa que nós temos que reconhecer é que saber que existe um adversário que veio para roubar, matar e destruir. E a função do adversário é impedir que nós aceitemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo. Então a meta principal do inimigo, em primeiro lugar, é mostrar, é fazer com que você realmente aí não precise e não reconheça Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas não aceite esta mentira do inimigo, não. Não existe salvação em nenhum outro dado entre os homens, a não ser na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a primeira coisa que o inimigo vai impedir é que nós não entreguemos a nossa vida a Jesus. Agora, outra coisa que nós vemos quando aconteceu na igreja primitiva, primeira coisa que as pessoas, o apóstolo, faziam é levar alguém a Jesus e depois levava esta pessoa a receber o batismo com o Espírito Santo, a ser cheio do Espírito Santo. E Deus deixou todas as determinações. A profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. A profecia de Isaías 28, 11 e 12. João Batista, ele deixou bem claro que ele estava pregando o batismo do arrependimento, mas que após ele estaria vindo alguém maior, Jesus, que ele não era digno nem de desatar as correias das suas alparcas. E ele falou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio Jesus, ele deixou bem claro, ali quando ele estava naquela grande festa, ele bradou em alta voz, dizendo: quem tem sede, vem a mim, beba. João 7,37 a seguir. Ele estava dizendo que se as pessoas acreditassem nele, rios de água viva fluiriam do ventre desta pessoa. E ele estava dizendo que o Espírito Santo, que ainda não tinha sido dado, porque ele não ainda tinha sido glorificado. Mas é incrível que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele apareceu a aproximadamente 500 pessoas. E por último, ele apareceu aos 11. E lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ele ressuscitado. E ele por 2 vezes ele falou: paz seja convosco. Paz seja convosco. E assoprou sobre eles, a Bíblia diz. Então o que acontece? Ele fala: recebei o Espírito Santo. Ali se cumpriu a transição da lei para a graça de Deus. Hoje nós estamos debaixo da graça. Se cumpriu, os discípulos nasceram de novo naquele momento. nasceram de novo.
Aí você vai ver que Lucas, escrevendo em Lucas 24, também vai falar sobre a aparição de Jesus ali. Lucas vai realmente explicar. E aí abriu o entendimento dos discípulos quando Jesus conversava com eles. E aí Lucas 24, 48 e 49, ele falou assim: vós sois são testemunha dessas coisas. Do que ele falou, que ele ia morrer, ressuscitar, mandaria o Consolador, o Espírito Santo. E aí ele deixou bem claro: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, que de mim ouviste a promessa do Pai. Joel, promessa de Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, a Bíblia diz, depois que ele orientou os discípulos, eles aguardaram ali aproximadamente 10 dias. Tinha 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E todos foram cheios, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. Houve o derramamento da promessa de Joel. E as pessoas foram tão tomadas de uma maneira tão tremenda que eles estavam cambeteando, embriagados. E eles foram tomados pelas pessoas daquela época, aproximadamente 17 nações que estavam reunidos na festa do Pentecoste, achando que eles estavam bêbados, embriagados. E aí Pedro e os apóstolos se levantaram, dizendo: não, nós não estamos embriagados, sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que acontece é a promessa de Joel, derramamento do Espírito. E Pedro começou a explicar o que aconteceu. E as pessoas que estavam reunidas falaram assim: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? E Pedro e os apóstolos falaram assim: arrependei-vos dos vossos pecados, seja batizado no nome de Jesus, e recebereis o dom do Espírito Santo. Batismo. Essa promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quanto estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E até realmente ali quando Jesus montou a grande comissão, Marcos 16, ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Olha a segunda coisa aqui. Em meu nome falarão novas línguas. Aí depois ele vai falando: beberão coisas mortíferas, pegarão serpentes e escorpiões, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de Jesus ter lhes falado, ele foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E o Espírito Santo, querido, ele está comandando a igreja hoje. Jesus, conversando com aquela mulher ali no poço de Sicar, falou: a água que eu te der se fará uma fonte que salta para a vida eterna. Salvação é para o nosso benefício. Mas quando Jesus ele diz: quem tem sede venha a mim beba, do seu interior fluirão rios de água viva, ele estava falando do derramamento do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Eu digo com tristeza: quantas pessoas que dizem que é só na época dos apóstolos, quantas pessoas usam justificativo e não aceitam. A religiosidade acabou com a igreja, querido.
Durante 1500 anos, se você estudar a história, não teve um batismo com o Espírito Santo. Judas, ele explica ali, Judas é um capítulo só, versículo 3. Ele ia escrever sobre a salvação comum, mas ele foi levado pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aí ele diz no versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você sabe, querido, quando eu oro noutras línguas, hora após hora, como o apóstolo São Paulo, ele nos diz, dou graças ao meu Deus que falo mais do que todos vós noutras línguas. Ele orientou que quando nós falamos noutras línguas, não estamos falando a homens, senão a Deus. E em espíritos estamos falando mistérios, são os planos. Os mistérios que foi revelado antes da fundação do mundo, Cristo em vós a esperança da glória. E quanto mais você ora em outras línguas, mais você entra nos planos que Deus tem para a tua vida. E outra coisa, o apóstolo também escrevendo, Paulo, Romanos 8, 26 e 27, nós não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo de Deus, ele vai sondar nossas fraquezas, incapacidade de produzir resultado, e ele vai trazer a oração até realmente o nosso órgão de fala. E ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, para os santos. Então o inimigo vai fazer de tudo, querido, para que você venha parar. E eu digo mais uma vez, 1990 chegou essas 18 fitas nas minhas mãos. E eu coloquei em prática. E até hoje eu tenho colocado em prática. Aprendi realmente ali, em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor em vosso coração, em tudo dando graça. Eu tenho salmodiado, eu tenho cantado hinos espirituais, eu tenho louvado este Deus constantemente. E Deus tem mudado a minha história, querido. Porque quando eu oro em línguas, eu estou destruindo as fortalezas do passado. Tudo aquilo que veio para me destruir. Na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Fortalezas que o inimigo implantou na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso pensamento. E eu estou operando milagres do presente, milagres criativos, milagres da transformação, milagres da paz, milagres de acreditar no sobrenatural de Deus, milagre de saber que o dom do Espírito Santo é para mim. E quando eu estou edificando, não tem erro, é algo tremendo, extraordinário. E eu estou estabelecendo o meu futuro. O próprio Deus, ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas nós vemos que muitos não têm buscado e não acreditam. Claro que, em primeiro lugar, há necessidade da pessoa entregar sua vida a Jesus, aceitando como Senhor e Salvador, porque o mundo não pode receber o batismo com o Espírito Santo. Mas existe a segunda fase. Existe o derramamento do Espírito, rio de águas vivas, que fluirão do ventre daquele que recebe o batismo com o Espírito Santo. E é uma transformação, é algo extraordinário. E eu quero deixar para você neste dia, busque se edificar na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Faça como o apóstolo São Paulo, dou graças ao meu Deus que falo mais do que todos vós, noutras línguas. E é isso que você precisa. Deus os abençoe.